Oi, hoje eu tô aqui pra poder falar sobre o Denji de Chainsaw Man e sobre todo o último arco que tem rolado no mangá. Mangá, vai ter spoiler no bagulho, tá? Lembrete importante, esse vídeo tem spoilers da parte 1 e da parte 2 de Chainsaw Man. Assista por sua conta e risco. Opa, e aí gente, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. Recentemente, o mangá de Chainsaw Man tem tido uns capítulos bastante interessantes e hoje eu tô aqui justamente pra poder fazer umas reflexões legais sobre o que tem rolado nesses últimos capítulos a respeito do personagem do Denji em si, né? O mangá tem abordado muito alguns temas interessantes do porquê exatamente o Denji tem se tornado um personagem bem mais triste na parte 2, toda uma coisa relacionada ao vício, dependência dele a respeito muito de sexo, por sinal, né? Em todos os últimos capítulos, praticamente, o personagem é sempre convencido de forma muito fácil, onde mulheres estão envolvidas de alguma forma, ele simplesmente desistiu de pensar a respeito dos seus problemas e parece só estar aceitando tudo que tá acontecendo, quase como se ele não tivesse mais força pra resistir, ele só existe, respira e se deixa ser manipulado pelos outros. Hoje é dia de fazer uma revisão bastante profunda a respeito do personagem do Denji em Chainsaw Man, então, pega alguma coisa pra comer e vamos nessa, vai! Dias depressivos vêm por aí. Senta aí e vem comigo. Pra quem não tem acompanhado bastante os últimos capítulos de Chainsaw Man, bom, tem 1 bilhão de coisas acontecendo neles. Mas em resumo, existe uma guerra gigantesca chegando no universo de Chainsaw Man, já que, né, depois da criação das bombas nucleares, o demônio da guerra se tornou muito mais poderoso do que todo mundo conseguiria prever. Então o demônio da morte tá tentando se aliar ao Denji para que eles possam trabalhar juntos, ao mesmo tempo que um capítulo depois, uma menina da segurança pública também tentou se aliar com o Denji, né, a Fumiko, ao mesmo tempo que a própria Yoro, né, que é o demônio da guerra, também estava apaixonada pelo Denji, ao mesmo tempo que a Asa também estava apaixonada pelo Denji. Um monte de coisas tem acontecido e no final de tudo, né, o Denji acaba sempre sendo convencido facilmente, sempre que tem alguma mina bonita envolvida. Tipo no final desse capítulo, que ele só meio que para de pensar sobre qualquer coisa quando a mina mostra uma foto de um nudizão pra ele. Ou no capítulo passado, onde o demônio da morte consegue convencer ele facilmente só mostrando, digamos assim, o que ele quer ver. Tem um monte de takes engraçados, inclusive, né, do Denji olhando pras pernas da mina e tal. Só que por mais cômicas que essas cenas sejam quando você lê elas no mangá, muitas pessoas têm pegado pouco as entrelinhas do que tem rolado e perdido um pouco os temas do quão profundo tá o poço que o Denji tá inserido nesse momento. Mas pra poder explicar todo esse contexto aqui, eu queria falar sobre todo o personagem do Denji que a gente tem desde o começo da série em si. Que é um personagem que eu acredito que ele é movido, ele existe à base de 4 coisinhas que ele gosta bastante. Sim, os vícios dele são uma dessas coisas, mas ele tem outras 3. Os sonhos e objetivos que ele quer realizar, os relacionamentos amorosos que o personagem teve ao longo da história e a sua vontade e desejo de ser o Chainsaw Man. Isso sempre foi o que moveu o Denji desde o capítulo 1. Se vocês voltarem lá pra primeira temporada, né, lá pro começo do mangá, por exemplo, a gente sabe que a origem do Denji é uma origem bem tensa, né? É aquele moleque que nunca teve nada, começou matando o próprio pai, depois ele viveu por muitos anos com esse trauma na cabeça que ele nunca processou, tanto é que meio que na primeira parte da história é quase como se ele tivesse esquecido que foi ele que fez isso. Também ele conseguiu esquecer porque teve que viver uma vida bem trágica, né? O Denji viveu sua vida toda com dívidas, ele vendeu partes de si mesmo pra tentar pagar pedaços da dívida, nunca teve nenhum amigo, uma casa, estudo, ou uma namorada, ou comida boa pra comer, nada. A história do Denji começa quando a Makima aparece lá no episódio 1 e oferece pra ele, literalmente, uma vida. Ela dá um emprego pra ele, uma casa pra ele, onde nessa casa ele vai morar com o Aki, que participava da segurança pública, e a Power, que também participava, ou seja, de graça ele acabou ganhando um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Agora ele também tinha uma família, ele cria objetivos na sua vida, porque agora que ele tem um emprego, ele pode querer comprar comidas melhores, ele pode tentar conseguir comer alguma coisa bacana. A Makima também dá praticamente um objetivo de vida pro Denji, que é toda a questão romântica, né, já que o Denji, ele tava naquela fase, né, o adolescente, hormônios à flor da pele. Ele queria achar uma garota pra se apaixonar e pra ficar com ele, e a Makima força bastante a barra pra que ela seja essa pessoa, oferecendo que ela poderia conceder desejos pra ele se ele fosse fazendo as coisas que ele manda. Então, Denji agora tinha um objetivo, família, casa, tudo certo, tipo, menos a parte que ele vai perder tudo isso daí de uma forma bem traumática uns capítulos depois, mas por enquanto ele tá ali, ele tá bem.
Se vocês forem se lembrar de como era o Denji na parte 1 de Chainsaw Man, jovens, isso tudo acaba sendo um reflexo bem interessante de como a Makima faz toda aquela manipulação nele na parte 1. O Denji na parte 1, ele era um adolescente vibrante, cheio de objetivos, tudo era novo e incrível pra ele, já que ele não conhecia o mundo. Coisas simples como ir no cinema pela primeira vez com uma garota, ou conhecer uma loja que fazia uma comida muito boa, ir pra escola e aprender suas primeiras palavras. Ele não conhecia absolutamente nada, então qualquer coisa pra ele era nova, era interessante. Ao mesmo tempo que o personagem tinha isso, ele sempre foi um personagem de reflexões muito pesadas, e em momentos até que são considerados como muito bestas. Tipo, vocês lembram quando nos primeiros episódios da série o Denji tem aquele objetivo que ele quer muito pegar num peito, avulsamente, porque ele tá naquela época da adolescência, né? O pau tá falando mais alto que o cérebro. E aí ele consegue isso graças a Power. Não passa metade do episódio depois que ele consegue esse objetivo, e ele entra numa reflexão avulsa sobre como ele tava se sentindo meio vazio depois de ter realizado aquele sonho. E ele começa a se perguntar se, tipo, é isso que é realizar sonhos? Ele vai ser mais feliz enquanto ele estiver perseguindo um sonho do que quando ele conseguir realizar? Alcançar uma parada é algo tão simples e confuso? Então o Denji sempre foi esse personagem de camadinhas, por mais que as pessoas não vejam muito isso. Agora, o que aconteceu com o Denji no final da parte 1 do mangá foi aquilo que a gente já se lembra, né? O que mudou o Denji é generalmente parte de coisas que acontecem lá na parte 2 da história, mas muitas coisas que acontecem aqui na parte 1 também. Afinal de contas, quando o Denji teve que enfrentar a Makima, né, que foi o grande vilão ali dos primeiros 100 capítulos de Chainsaw Man, o Denji, ele perdeu a Power, que era sua irmã mais nova, o Aki, que era seu irmão mais velho, ele perdeu sua casa, perdeu sua família, os objetivos que ele tinha também, e principalmente, né, até aquele motor que movia muito ele, porque ele queria muito conquistar a Makima. Era a pessoa que ele gostava e era meio que aquele grande objetivo. Era a luz no final do túnel do pra onde ele tava se guiando. Ele teve que matar a Makima também, então automaticamente isso também saiu da vida dele. Lá no final da parte 1 tem um momento muito interessante da história, que é quando a Power morre. E rola uma conversa entre ela e o Denji, em que ele deixa claro que, do ponto de vista dele, lá do começo da história, ele realizou todos os sonhos que ele tinha. Ele conseguiu dormir com uma garota bonita, ele conseguiu viver uma vida interessante, ele fez família, ele fez amigos, ele teve pessoas que ele gostou, ele comeu comidas gostosas, ele fez coisas legais e se divertiu bastante. De fato, se a gente for pegar lá no capítulo 1, por exemplo, quando o sonho do Denji era ficar abraçado ali, do mesmo jeito que ele tava com o Pochita com uma garota, ele de fato, até mesmo esses mínimos detalhes do sonho dele, ele realizou. Então, quando nós vamos pra segunda parte de Chainsaw Man, que se passa algum tempo depois, nós encontramos um Denji um pouco diferente e muito interessante. Porque é um Denji mais maduro de fato, mas não parece ser um Denji mais feliz porque ele tá mais maduro. Afinal de contas, os sonhos dele, né, os seus grandes objetivos de ser uma pessoa normal, agora já foram realizados. Então ele não tem mais grandes objetivos que ele quer viver. Ele ainda gosta de ser o Chainsaw Man, ele ainda tem os vícios dele, né, ele ainda quer pegar umas minas por aí, mas fora isso, você ainda tem aqueles lutos do Denji, que ele não trabalhou, ele ainda não vivenciou o luto por tudo que aconteceu. Você tem um monte de questõezinhas não resolvidas, e nós temos um Denji que não parece só mais maduro, ele parece triste ou parece com raiva. A gente tem um Denji na parte 2 que ele parece vazio. É como se ele tivesse com tédio o tempo inteiro. Porque como não tem nada que ele quer alcançar, é como se ele lutasse por nenhuma razão. E o criador da história vai fazendo uma coisa muito interessante também, que é aos poucos ir arrancando a última coisa que o Denji tinha, que ainda dava um gás nele, que era gostar de ser o Chainsaw Man. O Denji é um garoto muito simples, se a gente for pegar de fato, né, jovens? Tipo, apesar do personagem dele ser complexo, ele sempre tenta deixar as coisas o mais simples possível. Tipo, por que o Denji gosta de ser o Chainsaw Man? Primeiro, porque ele quer se tornar popular com as meninas, ele quer que as pessoas descubram que ele é o Chainsaw Man, pra todo mundo gostar dele, né? Ele quer ser popular, ao mesmo tempo que ele salva as pessoas porque ele acha que é a coisa certa a se fazer, e ponto. É meio que só isso. A partir do momento que começa a parte 2 de Chainsaw, né, o personagem, né, a figura do Chainsaw Man começa a se tornar popular, começa a se tornar um herói de fato. As pessoas falam sobre o Chainsaw Man na TV, as pessoas têm camisetas do Chainsaw Man, tem cadernos, tem produtos. Ele começa a virar uma figura que as pessoas vão transformando tanto numa figura política quanto numa figura idealizada, um herói. Por exemplo, os caras criam a igreja do Chainsaw Man, que tem um monte de regras que o Denji nem participou. Algumas pessoas aparecem de repente fingindo que são o Chainsaw Man, dando discursos muito bonitinhos e todo mundo aplaudindo ali. A gente tem, por exemplo, todo aquele arco do Chainsaw Man falso, onde do nada aparece um cara fingindo que é o Chainsaw Man e ele fala umas frases muito bonitas, uns discursos
discurso sobre salvar as pessoas e tal. E o próprio Denji, que é o Chainsaw Man verdadeiro, nunca tinha pensado nesses discursos, e ele até chora e fica muito tenso porque as pessoas estão gostando de outra pessoa que nem é ele, nem é a imagem dele do Chainsaw Man. Então, fora o fato de que o Denji começa a perder coisas, incluindo pessoas, por ser o Chainsaw, esse gosto dele por ser o herói também vai morrendo. E aí, conforme a história vai avançando mais, até a rotina, que é um padrão que o personagem tem, né, ele também perde, porque o mundo praticamente entrou no arco do apocalipse bíblico, né? E aí o Denji não tem mais como, por exemplo, ir pra escola, ir num restaurante que ele gostava de comer uma comida bacana, porque tá tudo afundado em merda. Nesse meio período de tempo, o que tem pro personagem? O que acaba sobrando pro Denji? Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. O que acaba sobrando pro personagem é exatamente o que ele tinha na parte 1 que a Makima ensinou pra ele. Eu lembro, gente, que quando eu fiz o meu primeiro vídeo aqui nesse canal, o Links em 2, eu fiz um vídeo praticamente inteiro falando sobre como eu achava a Makima um vilão muito interessante. E isso era justamente porque eu achava ela um vilão muito marcante, cara, porque apesar de que a participação dela na história, né, meio que dura ali 90 capítulos, eu acredito que o personagem da Makima permanece vivo mesmo depois que ela morreu, porque as marcas e as cicatrizes que ela fez no Denji permanecem firme e forte até agora. Logo no início da história, a Makima ela faz uma parada bem intensa com o Denji, que é, ela faz ele ter esse vício, o prazer e os desejos. Ela ensina ele que tá tudo bem viver em prol desses objetivos bestas, sabe? Tipo, querer sair com alguém, pegar alguém, sexo. E isso acostuma o Denji a tratar esses objetivos fúteis como se fossem alguma coisa realmente muito importante. Tanto é que depois que ele perde família, sonhos e objetivos, ele não cria nada de novo pra ele. Ele continua sonhando com exatamente as mesmas coisas. Inclusive, a gente tem até um take, né, na parte 2, onde o demônio do fogo aparece e fala pra ele o quê? Que ele não mudou nada desde o início. O que é engraçado, porque apesar da gente ter um Denji mais amadurecido na parte 2, que ele tem uma noção aqui e ali de algumas coisas, ele realmente não mudou nada. Ele faz as mesmas coisas desde que a história começou. Ele persegue objetivos super básicos e carnais, digamos assim, tentando ignorar completamente qualquer coisa que seja mais complexa no mundo. Isso, principalmente por quê? Porque ele não tem nenhuma motivação pra pensar sobre essas coisas mais complexas. Quando ele foi criado e introduzido na sociedade, ele foi introduzido pelo pessoal da Yakuza, né? Que era uma galera que mandava ele matar uns bichos, ele matava, conseguia dinheiro e pagava suas dívidas. Ele não mudou nada depois disso. Ele foi conversar com a Makima e aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele fazia coisas que a Makima mandava, em troca ele recebia recompensas. O Denji funciona com essas pequenas recompensas e pensando pouco. E isso era uma crítica que ele tinha contra si mesmo na parte 1. A gente até tem um capítulo inteiro onde ele fica falando sobre como ele nunca tomou uma decisão 100% por ele. E por mais que pareça que o final da parte 1 muda isso, para pra pensar durante toda a história do Denji na parte 2 de Chainsaw Man. No começo da história, por que ele tomava as decisões? Por que ele trabalhava? Por que ele era o Chainsaw Man? Por que ele estudava? Ele fazia tudo isso pra poder ajudar a Nayuta a entrar na faculdade. É como se ele não tivesse um motivo pra estar vivo. Ele só existe. O último capítulo de Chainsaw, por exemplo, teve uma reflexão bem bruta com a Fumiko, né? Que ela aparece e fala por uns minutos que o Demônio da Morte tá usando o Denji. E, de fato, pode ser que isso esteja rolando, mas quando o Denji percebe, por exemplo, que a Fumiko tá tentando usar ele desiste em seguida de tentar fazer algum questionamento pra ela quando ela mostra uma foto. Penúltimo capítulo também, o Demônio da Morte consegue convencer ele facilmente quando mostra o que ele queria ver e pronto, ele se rende já na hora. Quanto mais a vida do Denji aperta, mais ele simplesmente desiste de fazer qualquer coisa produtiva e se escora nos seus vícios. É quase como se ele fosse aquele meme do cachorrinho, sabe, que a casa tá pegando fogo, ele tá tipo, não, tá tudo bem. Eu iria até um pouco mais longe, jovens, em dizer que até a aceitação de morte que o Denji teve lá na parte 1, por exemplo, naquela cena que a Power morre, por exemplo, naquele momento, naquele capítulo onde a Power morre, o Denji, ele aceitou que ele ia morrer. Ele já tinha vivido a vida dele, ele já tinha realizado os sonhos dele, ele já tava bem com aquilo e não tinha mais nada que ele queria fazer. Ele não via mais muito motivo pra continuar seguindo em frente. Eu acho que até mesmo, jovens, essa realização dele lá na parte 1, ela continua idêntica aqui. Vocês perceberam que, por exemplo, alguns capítulos atrás, o Demônio da Guerra tentou transformar o Denji numa arma e, ironicamente, ele só aceita. E não é uma cena super simples, sabe? Ele fica triste que ele vai morrer e aceita. Não. Se vocês forem perceber em como o Denji reage, ele não fica nem um pouco triste, ele não tem uma única reação em falar, olha, você pode me matar e me transformar numa arma maneira e é isso aí. Não é que o personagem não tem medo da morte, sabe, e por isso ele é badass, é que ele não se importa em estar vivo. É tão trágico que é de dar pena. Eu acredito realmente, jovens, que a parte 2 de Chainsaw Man tá chegando aí no seu núcleo final, possivelmente nos próximos momentos, e o personagem do Denji tem sido um dos mais interessantes, tensos e trágicos de acompanhar. Eu gosto muito da história de Chainsaw Man e tô bastante ansioso pra poder saber o que vai acontecer com o Denji
Denji nos próximos capítulos. E quem sabe, né, se ele vai conquistar alguma felicidade aí em algum momento ou não. Enfim, é isso que eu queria dizer, eu acho. Muito obrigado pra você que viu até aqui e tchau!